palavra de Deus, em Miqueias 1,13, nos traz uma advertência solene e direta. Vocês foram o início do pecado da cidade de Sião, pois as transgressões de Israel foram aprendidas com vocês. O profeta Miqueias se dirige a Laquis, uma cidade influente, acusando-a de ser a porta de entrada, a origem da contaminação pecaminosa para o povo de Deus. Esta passagem nos convida a refletir sobre um tema universal e profundamente pessoal: o início do pecado. Toda jornada no erro começa com um primeiro passo, uma primeira escolha. Hoje, vamos meditar sobre a natureza traiçoeira e as consequências devastadoras desse início do pecado, compreendendo por que é crucial resistir desde o princípio. 1. A natureza do primeiro pecado. Uma história triste. Devemos lembrar que o início do pecado sempre é uma história triste. Não se trata de um conceito abstrato, mas de uma experiência concreta e dolorosa. A primeira transgressão da vontade de Deus. Pode ser aquela primeira mentira que escapou dos lábios, a primeira vez que a inveja brotou no coração, o primeiro gole de álcool que prometia alívio, a primeira imagem impura cobiçada, o primeiro ato de desonestidade. Cada um desses primeiros marca o início de um desvio, a quebra de uma barreira que antes protegia a alma. É a perda da inocência original naquela área específica, um momento lamentável que mancha a nossa caminhada. 2. O mecanismo do início, abrindo a porta. Como o pecado começa? Quando se abre a primeira porta, quando se dá o primeiro passo no plano inclinado, quando acontece a primeira rebelião, quando se desconfia de Deus pela primeira vez. O início do pecado raramente é um salto gigantesco, mas sim um pequeno passo, uma concessão aparentemente insignificante. É abrir uma fresta para a tentação, dar ouvidos à dúvida sobre a bondade e a suficiência de Deus, exatamente como Eva fez no Éden. Esse primeiro ato de desconfiança ou desobediência funciona como uma chave que destranca uma porta, expondo-nos a perigos maiores e iniciando uma descida que pode se tornar difícil de frear. 3. A vantagem perdida, a facilidade da resistência prévia. Uma verdade crucial devemos destacar. Antes do início do pecado, a vitória contra o pecado é mais fácil. Há uma força e uma clareza moral maiores antes da primeira queda. A consciência está mais sensível, a vontade mais firme, a linha entre o certo e o errado mais nítida. Ceder pela primeira vez é romper essa defesa inicial. É como uma fortaleza cujas muralhas foram violadas pela primeira vez. Repará-las é possível, mas a vulnerabilidade foi exposta. Por isso, a maior sabedoria reside em não ceder sequer na primeira vez, em manter a integridade da nossa resistência inicial com a força que vem de Deus. 4. A consequência progressiva, enfraquecimento e habituação. O primeiro pecado é o mais lamentável de todos, é o que abre caminho para as experiências seguintes, o que enfraquece a resistência ao pecado e o torna cada vez mais fácil. Esta é talvez a consequência mais perigosa do início do pecado. A primeira transgressão dessensibiliza a consciência e enfraquece a vontade para futuras tentações na mesma área. O que antes era impensável torna-se tolerável e o que era tolerável pode se tornar habitual. O pecado tem uma natureza viciante. Ele cria raízes e busca se repetir, tornando cada vez mais difícil dizer não. O primeiro passo legitima, de certa forma, o segundo, e assim por diante. 5. Origem e a influência, do Éden a nós e aos outros. Teologicamente, sabemos que o início do pecado remonta ao Éden, Gênesis 3:6, e suas consequências afetaram toda a humanidade, como Paulo afirma em Romanos 5:12. Mas Miqueias 1:13 nos lembra de outra dimensão. Nosso pecado pode ser o início do pecado para outros. Assim como Laques
influenciou negativamente Israel, nossas primeiras concessões, nossos primeiros desvios, podem servir de mau exemplo, de porta de entrada para que outros também tropecem. Isso nos confere uma responsabilidade adicional. Não apenas guardar nosso próprio coração, mas também ser uma influência positiva, e não uma fonte de tropeço para nossos irmãos e para o mundo. Bom, a mensagem de Miqueias e a análise do início do pecado convergem para um alerta. O pecado é viciante. É melhor nem começar. A tragédia do primeiro passo reside em sua capacidade de abrir portas difíceis de fechar, de enfraquecer nossa resistência futura e de, potencialmente, levar outros ao erro. Que possamos, pela graça de Deus e pela vigilância constante, guardar nossos corações e mentes, resistindo às primeiras insinuações do pecado. Que possamos nos lembrar da facilidade da vitória antes do primeiro passo e buscar em Cristo a força para permanecer firmes. E se já demos esse primeiro passo em alguma área, que busquemos arrependimento sincero e a restauração que só Deus pode dar, fechando essas portas e aprendendo a não começar novamente. Que sejamos fontes de justiça e não o início do pecado para ninguém.